Olá, você que está acompanhando nosso canal. Hoje a gente vai falar aqui no canal da Cabocla sobre um assunto tabu, é o trauma. Trauma é um conceito da psicanálise fundamental para pensar o sofrimento. O sofrimento, ele é causado pelo trauma. Mas o que é o trauma? Há duas leituras diferentes na tradição psicanalítica para pensar o trauma. A primeira é de Freud, criador da psicanálise. Freud considera que o trauma ele remeteria a uma situação da infância que o sujeito não conseguiu elaborar, né? Uma situação de caráter sexual, erótico, que a criança passou e que ela não conseguiu elaborar. A minha experiência de clínica traz um exemplo muito concreto do trauma. É a curra. São muitos homens brasileiros que passaram pelo estupro coletivo quando crianças. Mulheres também, mas é um dado horroroso, né, traumático mesmo, sobre esse fenômeno do trauma no Brasil, que a violência de gênero leva a esse acontecimento. Então, a gente queria relevar esse caráter do trauma freudiano, como remetendo a algo que aconteceu na infância do sujeito. E a clínica psicanalítica foi inventada justamente para trabalhar isso e permitir que o sujeito, no caso o paciente, se recorde dessa situação vivida na infância e se livre disso que permanece causando sintoma. Outra postura frente ao trauma é a postura de Lacan. Jacques Lacan, psicanalista francês, ele traz o trauma, o real do trauma, como uma invenção do inconsciente. O que quer dizer isso, uma invenção do inconsciente? Não quer dizer que o trauma seja uma invenção, nem que o real seja uma invenção, muito embora a melhor forma que a gente tenha de lidar com o real seja a invenção. Mas quer dizer que o trauma, enquanto invenção, enquanto repetição da cena originária, na verdade, nunca acontecida, né? Para o Lacan, o trauma de criança, né? Essa relação sexual indesejada, né? Que teria acontecido com o infante e que leva-o a trabalhar, seria um efeito do tempo, do inconsciente. É no momento em que a gente nega o acontecimento, né, ou denega o acontecimento, por exemplo, você sofreu um trauma tão horrível quanto a curra em criança. Você tende a negar que isso tenha acontecido. Você tende a falar, não, isso não aconteceu comigo, e aí você nega ao infinito, até que num determinado momento você teria a possibilidade de conseguir compreender que isso aconteceu com você, e você permite se libertar desse sintoma que permanece causando, né, ou melhor dizendo, se libertar desse real que permanece causando sintoma. Essa forma de ver o trauma lacaniana permite a gente trazer um dado importante, que é essa concepção do complexo de Édipo.
O complexo de Édipo, ele é estabelecido nessa relação, né, dos pais para com a criança, são as duas figuras parentais que teriam o poder de causar castração na criança, permitindo que ela advenha adolescente, na puberdade, depois adulta. E, para Lacan, o real do trauma, ele nos leva à condição de criança, né? Ele nos leva a nos situar como crianças frente à vida. Nós permanecemos em busca de um pai e uma mãe que se mostre capaz de nos cuidar. Então, a diferença entre as noções freudiana e lacaniana é que Freud, ele considera que a clínica se dá como uma oportunidade do sujeito de falar o trauma que teria realmente acontecido na infância. Para Lacan, o trauma é uma invenção do inconsciente no sentido de que nós nos situamos sempre como crianças no momento em que nós não elaboramos esse real do trauma. Então, por exemplo, a situação em que o Brasil se encontra hoje, essa situação atroz em que o Brasil se encontra, ela, no âmbito da clínica lacaniana, ela é fácil de ser concebida no sentido de ser que todos nós brasileiros tendemos a nos portar como crianças, né? Todos nós tendemos a não ver o trauma, né? A não enxergar o real, a denegá-lo. Em vez de ficar na quarentena, por exemplo, que é difícil, que é trabalhoso, que é você ter que cuidar da casa, você ter que cuidar do banheiro, ter que cuidar de tudo, sozinho, você denega e vai para a festa. E vai se divertir com os amigos. O que quer dizer isso? Quer dizer que você não consegue se situar como adulto ainda, que você precisa de outras pessoas para te situarem no mundo e que essas pessoas te situem como uma criança. Né? Advir como adulto é um trabalho que exige uma consideração do trauma como capaz de ocasionar o advento de um ser adulto. Né? Não que nós não fiquemos para sempre nos situando como crianças, né? Sem conseguir lidar com as atrocidades, mas que nós consigamos advir como adultos e mais, até como porta-vozes de uma filosofia outra, capaz de mostrar ao mundo um lugar de acontecimento capaz de cuidar da natureza, né? Capaz de cuidar dos seres vivos e dos mortos também. Então, essa é a mensagem que a Cabocla tem para trazer para vocês. Fazemos poesia, a poética da curra. A poética da curra vai nos salvar. A inveja, o ciúme, são lugares em que o infante, ele tende a permanecer. Então, nós, nesse momento drástico da existência do país, né, em que lutamos por um mundo mais justo, não podemos nos deixar levar por inveja e ciúme, que é o lugar onde o sujeito tende a permanecer se ele não elaborou o trauma suficientemente. Né? Tomar a existência como um lugar de elaboração do trauma é para onde nos convoca a clínica lacaniana. Muito obrigada. Fique bem. Cuide-se. Então, show, Jorge!